Oi, amiguinhos! Que bom ver todos vocês por aqui! Estou muito feliz! Vamos juntos conhecer mais sobre a palavra de Deus! A palavra de Deus diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Olá, crianças! Vamos ouvir uma história muito legal. Oi, crianças! Amém! Chegou mais um domingo pra gente estar juntinho aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, que é tão bom, não é verdade? Porque a palavra de Deus, olha, ela tem sempre algo a nos ensinar, pra gente aprender, pra gente colocar em prática, pra gente guardar no nosso coração. Então, pare tudo para que você, escute direitinho, preste atenção. O que Deus quer me ensinar hoje, para a gente guardar no nosso coração, tá certo? Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele estava em uma grande multidão, muitas pessoas ali, e Jesus, ele estava se despedindo dessa multidão, porque Jesus já tinha feito um milagre ali, tinha alimentado essa multidão com pães, a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus estava se despedindo dessa multidão. Então, por enquanto que Jesus estava se despedindo, então Jesus pediu para os discípulos dele entrar num barco e ir atravessando o mar, né? Para que ele já ia para outro lugar. Então, Jesus falou para os discípulos entraram. E Jesus ficou ali se despedindo daquela multidão. Depois Jesus ele foi orar, não é? E o barco já estava bem distante. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu, um vento forte, as ondas começaram a se levantar bem alto e o barco dos discípulos, ficou assim, um vento forte, aquele vento, aquelas ondas bem altas e os discípulos lá dentro do barco, eles ficaram com medo, aquela onda forte e eles ficaram com medo. Pois é, mas Jesus, ele estava indo ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Aquela água, lá no fundo, Jesus estava andando sobre o mar e estava indo ao encontro dos discípulos, porque Jesus, ele tem todo o poder é do Senhor, então não tem nada difícil para o Senhor, não é? Então ele estava indo para lá. E os discípulos lá com medo daquela ventania, aquela onda alta, e os discípulos com medo. Mas Jesus chegou perto e eles olharam assim, é um fantasma, é um fantasma. Eles estavam com tanto medo de tudo que estava acontecendo que eles olharam e nem perceberam que era Jesus. Olha só. Se eles tivessem percebido que era Jesus, né? Eles Jesus chegou, Jesus está aqui, Jesus está pertinho de mim. Mas eles, nem perceberam que Jesus estava ali. Então, eles começaram a gritar com medo, porque ele estava envolvido com tanta coisa, estava olhando para tantas dificuldades que eles nem olharam para Jesus, que era Jesus. Olha só o que Jesus falou. Vamos ver aqui na palavra dele, em Mateus 14, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temas, não tenha medo. Mas Pedro, olha só. Pedro disse assim, Senhor. Quando Pedro olhou, né? Aí Pedro disse: Senhor, eu posso ir ao teu encontro, andar sobre as águas também? Jesus disse: vem, não é?
Vocês aí já passaram por alguma dificuldade, por algum problema, se tivesse medo, alguém tá doente na família, ou tiveram que mudar de colégio, né? Ou tiveram que se mudar, morar em outro lugar e ficaram com medo. O que vai acontecer? Como vai ser? Ficaram com medo. Mas a palavra de Deus quer que a gente olhe para Jesus, que Jesus é todo poderoso, confiar nele, que ele está com você, né? Mas quando a gente pensa num problema, a gente fica desanimado, fica triste, fica sem forças, não é? Então Jesus quer que a gente, no lugar de pensar no problema, pense nele, que ele é o Deus todo poderoso e ele pode resolver, né? Que a gente confie nele. Então, Pedro, quando olhou para Jesus, tudo mudou, não é? Jesus disse, venha! E Pedro andou sobre o mar. Olha só. Pedro aqui, e ele andou ao encontro de Jesus. Mas Pedro, ele estava onde? Pedro, ele estava dentro do barco. Já estava tão difícil, não é verdade? Pedro olhar para o vento, olhar para as ondas, aquela tempestade toda. E Pedro estava com medo daquilo dali, não é? Mas quando Pedro olhou para Jesus, Pedro ainda disse, deixa eu andar sobre o mar, deixa eu ir ao teu encontro. E Pedro ainda fez algo maior, andou sobre o mar. Sabe por quê? Porque Pedro estava olhando para Jesus, estava focando em Jesus. Quando ele focou em Jesus, as coisas que estavam ao redor dele, ficou pequenininha, porque Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode tudo, todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. Então Pedro andou, ele creu, acreditou no poder do Senhor. Então ele fez algo ainda mais difícil do que ele estava, não é? Ele estava no barco, ainda foi para o lugar mais difícil, mas no mais difícil ele conseguiu ainda andar sobre o mar. Ele estava olhando para Jesus, estava confiando nele e teve essa experiência de andar sobre o mar, essa experiência com Jesus, né? Quando a gente confia em Jesus, a gente tem experiência grande com o Senhor. Olha só. Então, mas ele disse assim, mas Pedro, estava olhando para Jesus, tudo estava bom. Mas quando ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade, aquele barulho, as ondas altas, né? Aquela agitação toda, quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele sentiu medo. Olha só, né? Quando ele sentiu medo, ele não estava mais olhando para Jesus, não estava mais confiando em Jesus. Por isso que ele, começou a afundar. Mas ele começou a afundar, mas quando ele estava naquela situação também, o que foi que ele fez? Ele também falou com Jesus, Jesus, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Ele olhou para Jesus novamente. Quando ele voltou os olhos para Jesus, Jesus, pegou nele. Então ele se sentiu seguro, porque ele estava novamente ali pertinho de Jesus, confiando nele, chamou por Jesus. Não é? Então, crianças, não tem nada impossível para o Senhor, nada. E Jesus, ele é real, né? Ele veio para cá como carne, como a gente, mas ele sempre foi Deus, todo-poderoso. E ele ressuscitou, está no céu, e ele está nos ouvindo, nos vendo, ele está conosco todos os dias. Que a gente possa estar sempre crendo no seu poder. Olha, sabe por quê? Porque o Senhor diz isso na sua palavra. Olha, presta atenção. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos entender o versículo, o que é que o Senhor está nos ensinando através do seu versículo? Estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. Vamos lembrar, quando Pedro, ele olhou para Jesus, né? Estava dentro do mar, aquela tempestade toda, aquela dificuldade toda, difícil demais, mas quando ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre o mar.
não é? Ele parou de olhar para aquelas coisas que estavam ao redor. Então ele, sentiu paz, sentiu uma coisa diferente nele, né? Confiou, foi até mais difícil, não é verdade? Porque, e quando ele também estava caindo, né? Se afundando, mas sendo que ele parou de olhar para Jesus, né? Aconteceu isso. Mas quando ele novamente olhou para Jesus, o que foi que aconteceu? Que socorro, Jesus, salva-me. Novamente ele olhou para Jesus. Então Jesus, segurou na mão dele e ele sentiu o quê? Segurança. Se sabia que estava seguro. Então quando confia em Jesus, a segurança e a paz novamente, né? Então Jesus diz isso, no mundo a gente vai passar por situações difíceis, mas que a gente possa olhar para Jesus, que ele, a paz, ele é a paz, não é? Por quê? Porque, diz assim também, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, não é? Jesus estava aqui, ele estava aqui, como a gente em carne, mas ele também venceu, ele veio nos ensinar, né? Que a gente vence olhando para ele, confiando nele, tendo a certeza que ele está na frente, que ele é vivo, que ele é real, né? Então que a gente possa, criança, cada vez mais confiar em Jesus, não olhar para os problemas, né? Mas que a gente olhe para Jesus. Jesus é todo poderoso. Então, Senhor, eu acredito em Ti, Tu és o meu Deus todo-poderoso. E a gente, quando confia em Jesus, a gente, sente paz e consegue muitas coisas como Pedro conseguiu. Estava na dificuldade, mas ele venceu, não é? Então, que a gente possa vencer também olhando para Jesus, tá bom, crianças? Então, que Deus nos abençoe mais e mais e mais, tá bom? Tchau! Olhem para Jesus sempre, mesmo nas dificuldades. A palavra de Deus diz em Salmos 46, 1 e 2, parte A: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Não tenha medo, pense em Jesus. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Confie! Belinha estava dormindo quando um trovão logo a acordou. Ela sentiu medo. Mas logo ela lembrou da palavra de Deus. Deus está comigo. Ele é o meu refúgio e minha força. Não terei medo. Ela foi logo orar, confiando em Jesus. Ela sentiu paz, porque Jesus eliminou seu medo. Depois de orar, voltou a se deitar e logo pegou no sono. Como é bom confiar em Jesus! Em mim vindo temor, hei de confiar em Ti. Salmos 56, 3. Olhem sempre para Jesus. Converse com Ele, confie que Ele está sempre com você. Ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9, parte B. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura, mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim.
palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com meus pés, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança, vou louvar a Cristo com minha voz, pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Tchu, 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 tchuru. 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 Vamos orar juntos! Casinha de oração. Crianças que oram! Queridos pais, incentive seus filhos a participarem. Vamos orar juntos! Mande o áudio da sua oração para o Zap do Maternal quantas vezes quiser durante a semana. Cada oração você irá ganhar uma estrelinha! Agora a gente vai orar, falar com Deus, não é verdade? E vocês estão lembrados da casinha de oração? A casinha de oração, para que vocês, olhem, façam sua oração, seu áudio, faça sua oração no celular, grave a sua voz e mande para o Zap do Maternal a sua oração. É tão bom falar com Deus, não é? Deus nos dá o dia todo, a noite toda, esse presentão. E a gente tem o prazer de falar com Deus. Tão bom, não é verdade? Então, que vocês gravem o áudio. E esse áudio, a voz de vocês, só precisa a voz de vocês e mande para o Zap do Maternal, tá certo? Para que acumule estrelinhas, tá certo? Então, a gente vai orar agora para encerrar. Vamos orar juntos? Senhor, obrigada, Deus, por esse dia, esse grande presente que o Senhor nos deu. Obrigada pela Tua palavra, que a gente possa colocar no nosso coração, tá sempre lembrando daquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoa cada criança, cada lar, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até o próximo domingo, se assim o Senhor permitir.